Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vejam só, na aula de literatura da semana passada, nós ficamos para iniciar a leitura deste texto aqui, né? A obra adaptada de Machado de Assis, Dom Casmurro. Lembrando que faz parte da escola literária do realismo, que é a que a gente está estudando. E lembrando também que é uma das obras mais conceituadas no país e no mundo, tá? Então, eh, eu busquei e vocês optaram por esse formato, né? Ao invés de ver a obra na íntegra, na escrita, original, a gente vai fazer a leitura dessa adaptação da obra, tá? Lembrando que aí, as pessoas que o adaptaram estão fazendo de uma forma muito fiel para quem já leu o outro livro e agora está tendo a oportunidade de ler isso. Para quem nunca leu, saiba que você não vai estar deixando créditos por fazer essa opção, tá? Então, gente, vejam só. Lembrando que esse livro aqui foi escolhido por todos na live, tá? Há 15 dias atrás, nesse formato. Então, a gente vai iniciar. Eu sugiro que vocês façam a divisão. Dá para fazer em menos, mas sugiro que se faça essa divisão em 3 leituras. Tá certo? Faz a primeira leitura, faz a segunda e finaliza com a terceira. Você separando 40 minutinhos da aula da segunda, já que nós não teremos atividade escrita ou outra atividade, a leitura propriamente prosseguir com a leitura, certo? Nessa semana e na próxima semana será a última semana daí do prazo, tá? Como é uma obra pequena, é em história em quadrinho, tá? O que faz com que a gente leia de forma rápida. Então vejam só, eu vou fazer alguns comentários hoje só de introdução à obra, tá? Vou fazer os comentários aqui da página 1 à página 20, certo? Por quê? Só da página 1 até a página 20? Porque digamos que é o primeiro cenário da ambientação do livro. O que é que a gente vai entender? Primeiro, que o autor, isso aí é uma característica muito comum em Machado, ele se apresenta dentro dos seus textos, tá? O autor, ele se coloca visivelmente no texto. Ele faz esse uso de tipo narrativo, certo? E aí ele começa se apresentando, tá? E aí depois é que a gente vem perceber que o narrador é uma das personagens. No caso aqui, personagem. Depois vocês vão entender o porquê Dom Casmurro, isso é um apelido que lhe foi dado na infância, tá? Mas a gente vai tratar dele praticamente o livro todo como Bentinho, certo? E aí a gente tem alguns personagens centrais, tá? Que eles vêm apresentados dentro da obra, tá certo? Nós vemos aí o primeiro cenário, onde a história começa a tomar forma. A gente começa a perceber que Bentinho escuta uma revelação onde diz o seguinte: Dona Glória, se nosso Bentinho e a filha do vizinho pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Vejam só. E a mãe Glória fala para José Dias. Aí vamos entender o seguinte: Dona Glória, mãe de Bentinho, viúva, tá? Ela ficou viúva aos 30 e poucos anos de idade. José Dias, ele se apresentou à família como médico e depois ele revela que não é médico, mas por ele ter afinidade com o livro, ter curado algumas pessoas, então a família o manteve mesmo assim, tá? Era como se fosse um membro da família. E aí a gente percebe na obra que é a primeira vez que Bentinho se dá conta que realmente
gostava de Carlota, certo? Só que o que é que se revela? A família, especificamente Dona Glória, havia feito uma promessa de que Bentinho fosse padre. Só que quando o Bentinho escuta essa conversa, ele percebe que ele amava a menina, né? E aí eles ficavam questionando, a gente já pode perceber algumas questões sociais como menino não pode brincar com menina. Na época, Bentinho tinha seus 15 anos e Carlota tinha, perdão, Capitu. E Capitu tinha 14 anos. É, professor, mas é uma idade. Na época, não, gente. Na época, essa idade aí era visto como os 10, 11 anos de hoje, tá? Então, era o mesmo comportamento de brincar, de ficar conversando. Como não eram famílias pobres, aí se falava aí em falar de estudos, em falar de música, né? A mãe de Bentinho, Dona Glória, ela vendeu os escravos e, digamos que contratou outros escravos, chamados escravos de aluguel. E aí ela mantinha, comprou vários apartamentos com o dinheiro que sobrou do seu esposo. E aí nós vamos percebendo que a narrativa ela também trabalha a questão dos pensamentos. Então é interessante que vocês prestem atenção no comportamento das personagens, tá? Pois o autor ele explora bastante esse tipo de abordagem na narrativa. E ela é muito importante para que a gente compreenda um pouco das personagens. Bento e Capitolina, que vocês virem aí, se refere a Capitu, isso foi uma figurinha que eles haviam feito, né? Eles se gostavam, mas não sabia. Aquele velho é, primeiro amor, o amor de infância, como muitos chamam. Então, gente, a missão dessa semana é de que vocês continuem a, a leitura, tá? Lembrando que vocês tiveram a quarta leitura disponível na semana passada. Então, a aula dessa semana de literatura, ela não terá atividade escrita, vai ser para que você prossiga com a leitura, tá? E aí eu vou dar para você também a aula de literatura da próxima semana, tá? Aí na próxima semana eu lanço para você também uma fichinha de leitura para que você a responda após o término da leitura, tá certo? Então, a missão de vocês será essa, tá? Eu estou abordando aqui apenas até a página 20, e aí vale ressaltar o seguinte: Bentinho, ele tenta convencer José Dias, também por influência de Capitu, a traçar algumas metas para que a mãe desista de sua promessa, ou seja, que não mande para um seminário, porque ele não queria ir para um seminário. Ele descobriu, gostava de Capitu, ele não gostava das ideias de ser padre, ele revela que não gosta da ideia de ser padre, certo? E aí eles vão tentar quebrar essa promessa. Mas a gente vai perceber aí que a personagem ela conversa com alguém que se apresenta em espelhos, tá? É uma forma de refletir, certo? Aqui é a personagem com quem ele conversa, tá? Como se fosse uma personagem imaginária, mas nada mais é do que os seus pensamentos consigo mesmo, tá? Então é interessante que vocês façam essas amarras. E aí, Bentinho, ele vai tentar entrar em contato com o José Dias e fazer com que ele tente convencer a mãe, porque pelo fato dela escutar os conselhos de José Dias, a não colocar o filho em um seminário. Vai tentar convencer que ele faça um outro curso, direito ou medicina, né? E então, José Dias acata essa ideia, tá, de tentar convencer, a ideia de lutar pela mudança
da promessa da mãe, tá? Então, gente, a partir daí acontece primeiro um beijo entre Bentinho e Capitu. A gente vai perceber em um momento que Bentinho fica se questionando com relação a Capitu. Algo dele o intriga. Alguém diz que os olhos dela são olhos de pessoas traiçoeiras, olhos de cigano oblíqua, que ele chama. Aí ele quer dizer que seria alguém que não tem confiança. Ele fica se questionando sobre esse olhar, se realmente é isso mesmo. O que é que nela tem de intrigante? Ela é uma personagem intrigante. Alguns personagens se dirigem a ela como uma menina que olha por baixo. E o que seria olhar por baixo? O que é que a gente entende como uma pessoa que olha por baixo? Seria uma pessoa desconfiada, seria uma pessoa traiçoeira, né? Ele fica jogando essas questões dentro do texto. É interessante a gente discutir isso, tá? E aí, a gente vai finalizar aqui, tá? O comentário de hoje, o momento em que Bentinho vai pentear as madeixas aí de Capitu, faz duas tranças, e ela depois, de forma muito grosseira, até comenta com a mãe. Olhe como ele me penteou. Veja que tranças. Que tem? Estão até muito boas. Ora, mamãe, estão horríveis. E aí o comentário do narrador, que é o próprio Bentinho. Como ela pôde tão rápido apagar todo o acanhamento, fingir tanta naturalidade? Ele se refere aqui a como ela expressa de forma tão natural que não gostou do que ele fez, certo? Seria deselegante para a época, seria é, um ato, digamos que mal educado. Então ficam aí essas provocações para vocês. Tentem avançar a partir daí, né? Essas primeiras páginas aí são apenas a ambientação do texto, certo? E agora vocês terão de fato início, o desenvolvimento do texto, o desenrolar da história, as coisas que vêm acontecendo. Então, por enquanto, será que José Dias vai realmente conseguir com que a mãe de Bentinho desista da promessa? Será que ele vai ter que ir para o seminário ou para outro lugar? O que será que vai acontecer entre ele e Capitu? Tá? Então, fica aí essas questões. E o tempo de hoje, restante o tempinho, reserve aí 30, 40 minutos para que você apenas faça a leitura. Se você puder em outros dias, tudo bem, tá? Mas, levando em consideração a quantidade de atividades, então eu reservei esse tempo, tá? De 30, 40 minutos durante 3 semanas, que é mais que suficiente, mesmo para quem lê devagarzinho, a finalizar esse texto, tá? É um texto curto, tá? Nesse formato se torna mais curto ainda. Espero que gostem. Com certeza vocês vão gostar. A gente vai ter muito o que discutir a partir desse texto, tá certo? Uma boa semana, um grande abraço e fiquem em paz.